Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Finalmente conhecemos os 16 melhores clubes do mundo, né? Afinal de contas, são os melhores times ranqueados nas suas confederações que estão na Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. E agora sabemos quais são os 16 clubes que vão disputar as oitavas de final. Será que dá para a gente falar que estamos diante de uma Copa realmente do mundo, democrática? Todos os continentes estão representados, ou pelo menos aqueles, na medida do possível, né, representando aí uma espécie de mosaico, né, com todo o planeta podendo curtir, acompanhar, torcer para o time aí do seu continente. A gente vai comentar se a Copa do Mundo ela pode se tornar mais do mundo, mais mundial? Será que 48 equipes, como a Copa do Mundo do ano que vem, de 2026, seria o modelo ideal, com mais times, os continentes melhor representados, em vez de 1, 2, 3, enfim, a gente vai falar sobre esse modelo da Copa do Mundo, os classificados e a probabilidade de, em 2029, contar com 48 equipes. Claro, depois da vinheta. Ao nosso canal, chegando aí, está perto, né, de completar um ano. Está perto, mas ainda faltam 2 meses. A gente agradece muito a moral de vocês. É um canal relativamente novo, né? A gente não tem um ano e está aí chegando à marca, buscando cada vez mais se aproximar da marca de 50 mil inscritos. Muito obrigado, muito obrigado. Dois Toques, a casa do futebol, tenta falar de uma forma bem-humorada, às vezes muito crítica, mas sempre trazendo um conteúdo referente aos bastidores do mundo da bola. Aquilo que ninguém quer falar, aquilo que ninguém tem coragem de falar, você vai ver aqui no conteúdo do Dois Toques. E na Copa do Mundo não dá para falar de outra coisa, né? Ainda mais agora, fase final. Os jogos de ontem, quinta-feira, mostraram os últimos classificados e aí você está vendo na tela o chaveamento. Ao todo, das 16 equipes, mais da metade é do continente europeu. São 9 equipes europeias entre as 16 classificadas. 4 sul-americanas, 2 da América do Norte e apenas uma do continente asiático, representando ali o Oriente Médio. Bom, 9 equipes europeias. E aí, se nós pegarmos desse lado a chave, onde está Botafogo, Palmeiras, Fluminense, nós temos 4 equipes europeias. Chelsea e Benfica se enfrentam, sobra só uma. Inter de Milão, que enfrenta o Fluminense, e o Manchester City, que pega o Al Hilal. Do outro lado, 5 europeus. Um confronto interessantíssimo entre Real Madrid e a Juventus, um dança. Nós temos o PSG, favoritíssimo, pegando a Inter de Milão, o Bayern de Munique enfrentando o Flamengo, num confronto também muito interessante. Nós temos o Borussia Dortmund, enfrentando o Monterrey do México e, já falei, nesse grande clássico aí europeu, Real Madrid e Juventus. Bom, então 5 de um lado, 4 do outro. É claro que a matemática é favorável aos europeus, não somente pelo número de equipes na Copa do Mundo, muito mais pela qualidade, pelo investimento, pela estrutura, enfim, uma série de fatores aqui socioeconômicos que eu poderia elencar e mostraria, além da questão técnica, a capacidade maior dos europeus de conquistarem essa Copa do Mundo. Só que o computador não deu uma bugada, não, ele só deu uma mudada em alguns números, que, é claro, vão mudar a cada jogo. Às vezes um favorito nas oitavas de final acaba dançando, refaz a conta do computador, né? Mas, por exemplo, o time brasileiro que aparece com mais chances de vencer a Copa do Mundo de Clubes da FIFA
é um time que não tinha nem 0,1% de chances de conquistá-la. O Botafogo, segundo a inteligência artificial, mesmo o computador que fez aquela matemática de que o PSG é o favorito, seguido ali, né, uma coisa muito protocolar, né, por Real Madrid, Bayern, etc., Manchester City, etc., né? Colocou o Benfica, colocou o Flamengo com 0,2, o Palmeiras com 0,2, tá? E nesse momento, é claro que PSG, Real Madrid, o próprio Bayern de Munique, Manchester City aparecem com grandes chances. Mas os grandes favoritos, segundo o computador da inteligência artificial, que fez aí os resultados da Copa do Mundo, que a gente acompanhou, né, tal. Segundo essa IA, os grandes favoritos acabam se pegando do lado de lá. E aí um vai matando o outro. Não dá para todo mundo ter a mesma chance, né? Nós temos Paris Saint-Germain, de primeira prateleira, Bayern de Munique, de primeira prateleira, Real Madrid, da primeira prateleira do futebol europeu. Então, de um lado, 3 clubes de primeira prateleira do futebol europeu. Do outro, apenas um. Apenas o Manchester City hoje ocupa essa posição de primeira prateleira do futebol europeu. A Inter de Milão, por mais que tenha sido finalista, hoje ela não está nesse nível. Hoje ela não ocupa esse estado, apesar de o futebol italiano estar representado volta e meia aí numa final. A Juventus também já perdeu final nos últimos anos de Champions League, a própria Inter de Milão, né, já é a segunda final da Inter nos últimos anos, mas precisa de um título grande, né, para voltar a se alçar como uma gigante do continente. Por enquanto ela está ali, nessa briga. Mas a gente percebe que os grandes estão acumulados no lado da chave do Flamengo. Do outro, eu tenho o Manchester City, que parece sobrar entre os europeus. Assim também os sul-americanos se amontoaram nesse lado do Manchester City da chave, enquanto o Flamengo ficou sozinho entre esses grandes europeus. Os da América do Norte ficaram também do lado dos gigantes europeus, enquanto o Al Hilal ficou aqui, mas também vai pegar... Que beleza, né? O Al Hilal se classificou, tá, aquela coisa toda, num grupo complicado, né? Que contava com o Pachuca do México, que contava com o Red Bull Salzburg, e o Al Hilal foi lá e passou. Grande campanha do Al Hilal. Uma vitória, 2 empates, grande campanha do Al Hilal se classificando na segunda colocação. Então, a gente tem, é claro, os europeus como grandes favoritos. O Paris Saint-Germain ainda é o grande favorito desse outro lado da chave, mas o Real Madrid aparece também com grandes chances, afinal de contas, treinador novo, ânimo novo. O Xabi Alonso parece aos pouquinhos fazer esse time recuperar a alegria de jogar futebol, no embalo de Vinícius Júnior, que fez um golaço, do Bellingham, que deu um passe fantástico, o Vinícius Júnior também deu uma assistência fantástica pro gol do Valverde. O time do Real Madrid é muito bom, né? Se encontrar um treinador que deixe esses caras jogarem, aí vai ser difícil de parar. PSG e Real Madrid lança-se como uma provável semifinal para a inteligência artificial, que analisa números, né, gente? Quando a inteligência artificial colocou o Botafogo com 0% de chances, ela analisa números. Ela viu o Botafogo ali num grupo com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Na cabeça do computador, é Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Mas ainda bem que o futebol não é uma ciência exata e o Botafogo está aí disputando contra o Palmeiras. O Botafogo aparece até com mais probabilidade do que Palmeiras e Fluminense, muito por ter derrubado 2 gigantes europeus. Tirou o Atlético de Madrid da jogada e venceu o Paris Saint-Germain, aquele jogaço no Rose Bowl. Tá? O Palmeiras aparece com menos chances agora, porque não apresentou um futebol tão exuberante quanto se esperava, apesar de continuar sendo uma equipe extremamente competitiva e bem comandada pelo Abel Ferreira. E o Fluminense
continua ali com poucas chances, mas agora também aparece com chances de conquistar a Copa do Mundo. Já vai ter que passar aí pelo vice-campeão europeu. Eu acho que todos os confrontos para times brasileiros são confrontos possíveis. Existem confrontos mais acessíveis. Palmeiras e Botafogo olham um para cada um como uma possibilidade. É um confronto que já teve, inclusive, esse ano, um 0-0 no Allianz Parque. Então, as equipes se conhecem, jogam quase sempre uma contra a outra, estão sempre disputando desde o ano retrasado, né? Disputando campeonato, no ano passado disputando os mesmos objetivos. Então, o Botafogo olha para o Palmeiras e pensa, pô, tá muito acessível, tá muito acessível. Eu venci o Palmeiras 4 vezes nos últimos 7 jogos. No ano passado, nós temos aí 3 vitórias, juntando 23 com 24 e 25, são 4 vitórias do Botafogo e só uma vitória do Palmeiras. E o Palmeiras olha para o Botafogo e fala, pô, esse time a gente conhece, dá para passar, vamos nos vingar, vamos fazer a revanche. Tá? Então é um confronto totalmente acessível. O Fluminense olha para a Inter de Milão, uma Inter de Milão que não é porque tomou 5 do Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid tomou 4 e continua sendo um grande time. A Inter de Milão tem melhorado nos últimos jogos. Sofreu, não fez jogos em que sobrou, mas tem melhorado, tem recuperado o seu bom futebol. E o Fluminense tem jogado mal, o Fluminense tem piorado nos últimos jogos. Então é um confronto de um time que está subindo com o outro que está descendo. Mas para mim é um confronto acessível. Eu vejo o Fluminense com possibilidade de ganhar a Inter de Milão. Vejo mesmo, como via o River Plate. Perdeu, faz parte do futebol. Mas depois que teve um jogador expulso, a coisa ficou pior para o River Plate, né? O confronto mais complicado é Flamengo e Bayern de Munique. A inteligência artificial, ela obviamente não é humana, ela não pode prever, ela não é profeta, mas ela faz as previsões de acordo com probabilidade. Existe uma grande probabilidade de nós termos 4 europeus do outro lado da chave nas semifinais. Um Paris Saint-Germain e Bayern de Munique e um Borussia Dortmund e Real Madrid, que é a Juventus. A Juventus é gigante, a Juventus é isso, é aquilo e tal, mas tomou 5 do Manchester City, né? Então não está no mesmo nível dos grandões europeus da primeira prateleira, né? Apesar de ter muita camisa, muita tradição, não está ainda no nível desses grandes europeus. Então a probabilidade existe. O Monterrey pode eliminar uma equipe europeia? Pode, tranquilamente. Com a bola que vem jogando, tranquilamente. A Juventus pode ganhar do Real Madrid? Acho bem difícil. Para vocês terem ideia, acho mais difícil a Juventus ganhar do Real Madrid do que o Flamengo ganhar do Bayern de Munique. Eu acho que o Flamengo e Bayern é um confronto em que o Flamengo tem mais chance do que a Juventus ganhar do Real Madrid. Porque o Bayern de Munique também não está jogando essa bola toda, né? Ganhou de 10-0 do Auckland City, beleza. Depois, sofreu para ganhar do Boca Juniors e perdeu para o Benfica. Então não são imbatíveis, não são invencíveis. Agora, para a Juve ganhar do Real Madrid, ela vai ter que jogar algo que eu não vejo a Juventus jogar há algum tempo, né? Há algum tempo. O Flamengo está jogando bola, o Flamengo está jogando futebol. Enfim, é uma Copa do Mundo mundial. A gente está vendo continentes representados, né? A América do Sul e a América do Norte, a Europa, obviamente, a Ásia, com o Oriente Médio. Poderia até a África estar representada. O Mamelodi Sundowns fez por onde? Pressionou o Fluminense, martelou, mas o Fluminense conseguiu segurar a equipe sul-africana. Poderia ter um representante do continente africano. Aí nós teríamos basicamente o mundo inteiro representado, porque não dá para falar que mas faltou da Oceania, né? Aí realmente eu acho mais complicado, acho mais difícil, mais improvável, né? Até achei que uma equipe australiana que fosse comparecer e tal. Veio o Auckland City, por seus méritos, né? Então, talvez 2029, a Copa do Mundo não tem jeito. Podem falar mal, que é isso, que é calor, que é fim de temporada. Ela pegou. A Copa do Mundo pegou. E agora já tem Espanha, Brasil, tá todo mundo já querendo ser sede de 2029. A questão é, 48 clubes, com tanto de clube, 48, talvez a premiação não seja a mesma. E aí, se os clubes tiverem uma diminuição na premiação, não sei se haverá também
tanto interesse em participar. Com mais clubes, a Copa fica maior e a gente pode ter, não vou dizer um desinteresse, mas pode ter jogos menos interessantes, né? A gente já teve na fase de grupo algumas partidas que eram chatas de se ver, né? Pô, lá vai Al-Wahda e Al-Ain. Um jogo chato de se ver. Agora, com 48, vai ter muito mais jogos interessantes, mas também muito mais jogos sem grande apelo. Porém, a gente pode ter um aumento na participação de clubes de confederações que colocaram tipo um clube. É o caso da Oceania. Ah, beleza, vai ter um clube da Nova Zelândia, também vai ter um clube da Austrália. Mas claro, se merecer, é claro, né? Pegar aqui um clube da Austrália, o South Melbourne. Ah, o South Melbourne, o Adelaide, onde jogou o Romário, né? Não sei. Então, você tem 2 clubes da Oceania, bota mais clubes do continente africano, mais clubes do continente asiático, tem muito clube bom aí do Oriente Médio, né? Que hoje estão dominando ali o contexto asiático. Você tem as equipes japonesas, sul-coreanas, mas hoje o Oriente Médio está dando uma dominada, né? E é claro, as equipes sul-americanas, gigantes sul-americanos como um Peñarol, o Olímpia, né, que estavam querendo muito vaga pelo ranking, acabaram ficando fora para Boca Juniors e River Plate. Talvez coubesse. Depende agora da FIFA, né? Eu acho que essa primeira Copa do Mundo, esse primeiro modelo, foi um modelo que deu certo. Haver 4 pedaços, né, de continente, 4 confederações, Conmebol, CONCACAF, a Federação Asiática e Europeia, representadas, eu acho muito válido. Teve o europeu eliminado, né, um Atlético de Madrid eliminado, teve o Red Bull Salzburg eliminado, o Botafogo tirou o Atlético de Madrid, o Al Hilal tirou o Red Bull Salzburg. Então teve time europeu eliminado. 9 passaram, eram 12, que o Porto também foi eliminado, ó, estamos esquecendo aqui do Porto. O Futebol Clube do Porto foi eliminado pelo Inter Miami do Messi. Então nós tivemos Porto, Red Bull Salzburg e Atlético de Madrid. 12 times dos 32 que disputaram, 9 passaram, 3 dançaram. Clubes brasileiros, todos se classificaram, dos 4 todos, mas sul-americanos eram 6. River e Boca saíram. Dos da América do Norte, temos Monterrey e Inter Miami, mas Los Angeles saiu, o Seattle Sounders, temos o Pachuca também, que não foi bem, né? Perdeu todos os jogos. Mas eu acho que no final das contas, o mundo está se sentindo representado e é por isso a altíssima audiência, o interesse muito grande por esse modelo de Copa do Mundo, apesar do chororô de muitos times europeus. Fico por aqui, deixe seus comentários, quero saber a sua opinião. E, enfim, 48 clubes, o que vocês acham? Mantém 32, 2029, muita gente já está na expectativa da próxima Copa. Um abraço grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.